Meus amigos, daqui da Igreja do Carmo, na cidade de Goiânia, eu saúdo todos vocês. Como sempre, posso exprimir. É uma alegria imensa poder estar com você, entrando em sua vida, partilhando da alegria de você me acompanhar desde a sua casa. Hoje vamos nos encontrar na querida Amazônia. Esta região, para muitos, tão distante, tão diferente, uma região de muito sofrimento, mas também de muita vivacidade. Vamos recordar um importante documento que a Igreja do mundo inteiro refletiu, o documento sobre o Sínodo da Amazônia. Mas este documento vai ser aberto no sentido de mostrar a beleza, a riqueza, a presença da vida missionária da Igreja, servindo e testemunhando o Evangelho. Fica conosco e acompanha a beleza da querida Amazônia. Para as pessoas, o rio, a água, é a vida delas. Eles são chamados de ribeirinhos, ou seja, quem mora na beira do rio, nas margens do rio. O rio é a estrada deles que leva à cidade. Para que as pessoas se encontrem, elas pegam seu barco, pequeno ou grande, e navegam ao longo do rio para chegar a outro povoado. Rios conectam pessoas. Eles unem as pessoas. O barco em que estamos pertence à paróquia de Santa Teresa, no município de Tefé, no coração da Amazônia. É uma espécie de casa flutuante. Passo 3 meses por ano aqui, às vezes mais, morando aqui, nesse barco. Na verdade, a população aqui é composta por 2 realidades: a cidade e 35 comunidades ao longo do rio. Este ano consegui visitar as comunidades 3 vezes. Queremos alcançar pessoas que geralmente moram muito longe. A comunidade mais remota fica a cerca de 20 horas de viagem de barco da cidade de Tefé. Fazemos visitas pastorais passando por águas profundas. Mas em 2 meses haverá areia por aqui. A diferença entre o nível de água mais baixo e o mais alto é de 9 a 10 metros. Eu costumo levar um guia, porque ele é aquele que fala à direita, vire para a esquerda, vá em frente, mas não só isso. Ele também nos ajuda quando há surpresas, quando navegamos num riacho muito estreito e, por exemplo, uma árvore cai, ou quando aparece vegetação no meio do rio e você não consegue navegar e precisa removê-la. Frequentemente, o piloto do barco, ou guia, tem que mergulhar em águas abertas. Eu os admiro porque é preciso ter coragem, sabendo que há muitos jacarés e peixes prontos para te morder.
Como me tornei padre? Desde muito cedo, eu observei a vida do nosso pároco. Como ele rezava, celebrava a missa. E assim eu pensei, é bom ser padre, porque quando um padre celebra a missa, tem aquela roupa bonita, é um trabalho que não te suja e tem sempre a coleta depois da missa. Então o padre me convidou a ser coroinha depois da minha primeira comunhão. E foi quando eu vi que a vida de um padre era totalmente diferente do que eu pensava. Mas o desejo de ser padre permaneceu no meu coração. E um dia, quando eu estava na 7ª série, estávamos no campo arrancando ervas daninhas das beterrabas com minha mãe. E eu lembro até hoje que minha mãe me perguntou o que você quer fazer da vida. E eu disse à minha mãe, mamãe, eu quero ser padre. Minha mãe e meu pai costumavam receber um boletim informativo chamado Caminhos Missionários. Minha mãe orava pelos missionários. Eu acho que isso teve um grande impacto sobre o desejo de me tornar um missionário. Então o comunismo caiu e eu finalmente fui em missão. Recebi um convite para trabalhar no Brasil. Trabalhei na diocese de Lusiânia por 10 anos, no estado de Goiás, próximo à capital. Eu me lembro de dizer, por favor, senhor bispo, eu vim em missão, mas aqui não vejo nenhum rio, nenhuma selva. E o bispo respondeu, quando alguém sai em missão, não vai pregar o evangelho às árvores e aos rios, mas às pessoas. Mas vocês não se incomodem, né, com a câmara, né? Eu vou primeiro aqui. Bom dia. Tudo bem, Francisca, né? Tranquilo, né? E esse menino aqui, torcedor de São Paulo. É. Reverenda, eu sou mãe de 5 filhos mortos. 5, tudo grande. Meu Deus. Para a mãe é muito duro ver o filho morto. Se fosse ao contrário, todo mundo já se prepara para isso, né? Justamente. Sabe Agora... que nós tudo vamos nesse caminho, mas a gente não quer se conformar, né? É, mas a senhora acredita que eles já estão na presença de Deus e um dia nós vamos também acrescentar ao número deles, né? Aí vocês combinaram que o senhor ficaria aqui cuidando dela, né? Tem mulher, filhos ou não tem? Não. Então não tem como fazer isso, né? Não tem filho, não tem mulher, ele é solteiro, ele me faz... E torcedor do clube São Paulo? É, ele varre casa, ele lava roupa, ele trata peixe, tudo ele faz. que eu faço dela. Poxa, Tudo não, mas parabéns. Não, porque tem estes homens, né, que aqui também, que se considera macho, que nem sequer pega no prato. Eu, quando se trata da casa, eu só não sei cozinhar, não sei. Eu acho que só fritar assim o ovo já tá bom, mas fazer um almoço não sei. E os meus irmãos todos aprenderam com as mulheres deles fazer almoço, tudo, cozinhar. As mulheres ensinaram. Mas a gente não tem mulher, não tem ninguém que obriga. Você também, velho. Foi prazer rever a senhora. Até a próxima vez, tá? Que Deus abençoe a senhora, tá? A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje.
A cidade de Tefé fica no coração da selva amazônica. Portanto, o acesso só é possível por água ou de avião. Não há estradas ou rodovias aqui. E a viagem em um barco maior, de Manaus a Tefé, leva cerca de 40 horas. Estradas de asfalto só são encontradas em cidades. Quando a cidade termina, só há floresta aqui. A ligação entre as cidades daqui, da nossa região, é única e exclusivamente possível por água. O Lago Tefé tem 30 quilômetros de comprimento e 6 a 7 quilômetros de largura. Esta nossa casa flutuante não é totalmente segura. Uma vez estávamos no meio de um lago quando uma tempestade veio de repente. Achamos que devíamos atravessar o lago, pois nessa direção as ondas seriam menores, mas não tivemos sucesso. As ondas começaram a inundar o barco e eu percebi a gravidade da situação quando o piloto do barco, que nasceu aqui, me disse: "Por favor, padre, eu quero me confessar." E eu disse: "Por favor, vista o colete salva-vidas e pegue uma boia e comece a confessar." E Deus nos salvou. Estamos a cerca de 150 quilômetros ao sul do Equador. Então, o clima é equatorial, muito quente, ar muito úmido. Mudando de camisa 3 a 4 vezes ao dia, você pode sobreviver e viver em tal clima. Trabalho no Brasil há 23 anos. Quando eu vim para esta região há 13 anos, eu me lembro de quando fui picado por mosquitos e outros insetos pela primeira vez. Eu até tive febre e minhas pernas ficaram inchadas. Mas você pode se acostumar com tudo. Na Polônia, as pessoas pensam que há uma grande festa quando o sacerdote chega. Mas nas comunidades, não. Existem comunidades onde se pode realmente ver que quando chegamos à beira, eles estão nos esperando, eles nos recebem na margem do rio, as crianças são felizes, talvez por causa dos doces, não sei, mas estão lá também os adultos. Mas também há muitos assentamentos que quando chegamos, apenas uma pessoa nos cumprimenta, o catequista do assentamento. Vamos até a casa da família dele e esperamos os outros voltarem de seus pequenos roçados, onde plantam mandioca. E muitas vezes, depois de voltar de suas plantações, eles jogam futebol. E eles só têm tempo para nós à noite. E mesmo assim, nem todos. Muitos ficam em casa para assistir novelas. O barco que eles vêm. Então, a gente, quando vê a zoada do barco, já sabe que o Padre Pedro já vem, né? Quando o padre vem nos visitar, significa uma alegria imensa, porque a gente tem um apoio que eles nos dão, né? Eu sou animador de setor dentro da comunidade. Aqui nós temos 12 famílias, né? No qual a gente tem 40 pessoas, né, contado. E a gente aqui tem uma organização de que a gente trabalhar em conjunto, né? A comunidade nunca fica um domingo sem a celebração da palavra, né? Depois da celebração a gente vai compartilhar aquilo que a gente tem, né? Almoçar junto,
e fazer a nossa... Os anunciadores do Evangelho, ser uma animadora de setor traz uma imensa alegria para a gente, porque a gente está falando da palavra de Deus. Você vai levar a palavra àquelas pessoas que estão distantes, né? E também levar, por exemplo, a palavra aonde a família, a pessoa que está doente, né? Está ali com problema na família, muitas vezes a gente está lá para ajudar. Mas o desafio maior que a gente encontra dentro das comunidades é a bebedeira, né? O alcoolismo, né? A droga que está acontecendo, está entrando muito dentro das comunidades. E isso está acabando com a juventude. Não querem mais participar dentro da igreja, né? O segundo grande problema que vejo é que meninas de 12, 13 anos ficam grávidas. E o terceiro problema são as drogas. Muitos jovens, infelizmente, se apaixonam por tudo isso. Por exemplo, até hoje eu não consigo entender como acontece que as pessoas gostam tanto de assistir novelas. Elas assistem todas as noites e o mundo que elas veem é, na maioria dos casos, o mundo das pessoas ricas, a riqueza das grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro e assim por diante. Riqueza. Eu costumo dizer às pessoas que o valor do sofá que elas veem no programa é maior do que o valor de tudo que elas têm em suas casas pobres e simples. Um grande problema para toda a Amazônia é o desmatamento. Desmatamento, extração ilegal de madeira, trechos inteiros de terra são desmatados para a agricultura e para a pecuária também. A ACN é uma fundação que está no coração do Papa Francisco, ajudando milhões de cristãos em todo o mundo, desde crianças que vivem em miséria até aqueles que enfrentam guerras e perseguições. São milhares de projetos em mais de 140 países que ajudam aqueles que já não têm mais a quem pedir socorro. Para continuar esse grande trabalho, sua ajuda é essencial. Acesse agora o site acn.org.br e faça sua doação. acn.org.br. Faça o bem ainda hoje. Para os cristãos ao redor do mundo, está se tornando cada vez mais difícil praticar e viver a fé. Em muitos lugares, nossos irmãos e irmãs sofrem por amar a Cristo. A missão da ACN é construir uma ponte de amor que permita à igreja perseguida e sofredora testemunhar a sua fé e inspirar aqueles que os ajudam. Tudo começou no Natal de 1947, quando o padre Wernfried van Straten, movido pela pobreza material e espiritual de 14 milhões de alemães deslocados após a guerra, convidou os católicos na Bélgica e Holanda para ajudar seus antigos inimigos. O apelo deste mendigo de Deus iniciou uma onda de generosidade, provando que a reconciliação entre inimigos era possível. Hoje, a ACN é uma fundação pontifícia cada vez mais atuante no cenário internacional. São 23 escritórios nacionais em todo o mundo, que ajudam anualmente mais de 5.000 solicitações de projetos em 145 países.
A ACN apoia a Igreja em seu serviço de oração e ação a centenas de milhões de pessoas. A cruz, o sinal da promessa de Deus, orientou o trabalho pastoral da ACN. O feixe vertical nos une ao amor de Deus e o feixe horizontal nos une aos nossos irmãos e irmãs. É a cruz que também tem inspirado os benfeitores da ACN a ajudar aqueles que não podem mais carregar suas cruzes sozinhos. Eles estão sendo testados na fé. Nós estamos sendo testados no amor. Eu creio que você também, assim como eu, acompanhou o grande desafio que o Papa Francisco propôs não apenas à Igreja do Brasil e à Igreja dos países da grande região amazônica, mas propôs a toda a Igreja do mundo inteiro, levantando o tema do meio ambiente, o tema da defesa de uma ecologia sustentável. E a Amazônia exerce um papel fundamental. Olhando para este tema, vamos perceber aqui a presença da Igreja junto aos povos indígenas, junto às comunidades ribeirinhas, como a Igreja chega até eles, como anima a vida deste povo, muitas vezes tão colocado de lado, tão descartado, principalmente por esta mentalidade simplesmente consumista, mercantilista, uma mentalidade onde não pensa na vida na sua própria plenitude, mas simplesmente tirar, ou seja, uma cultura do recolher sem preservar. E a Igreja, com a presença da obra pontifícia, ajuda a Igreja que sofre, tenta dar uma resposta de presença, de ajuda, de colaboração, de facilitação para os missionários que ali atuam. Para você conhecer melhor como a Igreja colabora, entre em contato conosco, acn.org.br ou pelo telefone 0800 77 099 27. E aí você vai poder também, sendo tocado no coração, colaborar, contribuir e principalmente rezar também pela vida da Igreja na Amazônia, pela querida Amazônia. Reze comigo neste momento. Senhor nosso Deus, no teu coração entregamos a querida Amazônia. Entregamos as crianças, os jovens, os casais, os adultos, todos aqueles que são os preferidos do teu reino. Abençoa a Igreja na Amazônia. Abençoa a nossa presença viva para que sejamos fiéis ao compromisso que de ti recebemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bom que com a nossa ajuda, com a nossa oração, pudéssemos tornar a Amazônia realmente a querida Amazônia.